Muito prazer, eu sou a Day Miguel e se você ouviu um Bom Dia Alegria, pode ter sido de mim. Eu comecei com esse Bom Dia Alegria justamente porque eu sentia muita alegria em ligar a câmera e saber que eu estava inspirando outras pessoas com o meu conteúdo. Então, eu sempre tentava passar essa alegria por meio já do começo do vídeo. Então, todos os meus vídeos eu começo com bom dia, alegria. Independente se é bom dia, boa tarde, boa noite, é sempre o momento da gente desejar um bom dia para quem tá aí para quem tá aí com a gente, né? Para quem está conversando com a gente. Eu piloto uma Ninja 650, preta e rosa, meu xodó, o nome dela é Athena. É minha segunda moto. Comecei a pilotar com uma Ninja 300, não recomendo pra ninguém. O nome dela era Penélope. Mas a gente viveu muitas histórias incríveis. Eu tenho CNH de moto desde os meus 18 anos, mas eu tinha muito medo de pilotar. Então fui começar a efetivamente pilotar com 28 anos. Compartilhei todo o meu processo de perder o medo nas minhas redes sociais, né? Todos os micos estão lá. E foi a partir daí que eu vi que esse meu conteúdo, que até então era simplesmente um registro para mim mesma, para eu acompanhar minha evolução, eu vi que aquilo incentivava muitas outras pessoas a também perderem o medo de pilotar. E foi aí que eu comecei a fazer mais conteúdo voltado para a moto mesmo, assim, mais direcionado para quem quer perder o medo de pilotar, seja na escolha de equipamento, seja na escolha da moto. Então, tudo isso... Então eu comecei a explorar todo esse universo de motociclismo nas minhas redes sociais. Hoje eu tenho somados mais de 270 mil seguidores nas minhas principais redes sociais e eu tenho muito orgulho de dizer que a quantidade de pessoas que vêm dizer que conseguiram perder esse medo de pilotar por meio do meu conteúdo é imensa, então isso é muito satisfatório. Faço avaliação de motos, convidada até das próprias marcas, então eles me convidam, eu vou lá, testo a moto e trago as minhas impressões. Tem dica de equipamento, tem mototurismo, que a gente ama viajar de moto, enfim. Faço um pouco de tudo, mas sempre com esse foco de incentivar você que está aí do outro lado a também vir pilotar com a gente. Bom dia, alegria! Bom, pra mim pilotar é muito mais do que você simplesmente tomar o controle da moto. Que muita gente fala, pilotar é você estar ali no controle da situação, é você sentir a liberdade e tal. Pra mim é muito mais que isso, porque pra mim pilotar realmente foi uma superação de muitas coisas que vinham antes, medos, inseguranças, aquela questão de, eu não consigo, eu não posso. Então, quando eu realmente me senti ali pilotando, né, me apropriando do ato de pilotar, pra mim foi realmente assim como se eu tivesse saindo de uma bolha, quebrando várias crenças e... Então toda essa sensação que o pessoal fala de liberdade, sentir o vento no rosto, pra mim também é tudo isso, é o fazer parte da paisagem e tal, mas é muito mais essa questão de superação, de falar, caraca, eu consigo fazer isso. Eu tive várias inspirações, inclusive meu pai e minha mãe, eles... cresceram assim... Não, eu cresci, na verdade, na barriga da minha mãe, em cima de uma moto, na garupa de uma moto. Mas até então eu não sabia. A minha família escondeu esses fatos de mim, assim, por muito tempo, porque eles tinham medo de eu andar de moto, né? Eles tinham aquela super proteção toda. Mas mesmo assim, eu sempre fui muito presente com o motociclismo na minha vida, porque meus tios tinham moto, eu sempre assistia MotoGP na televisão, todas as corridas, tudo que tinha relacionado à moto, eu sempre tive essa paixão. Que eu não sabia nem explicar de onde vinha, porque minha mãe tinha esse medo, essa proteção toda, então moto, assim, com exceção do que passava na televisão, moto era um assunto meio que proibido em casa. Aí eu comecei a namorar e hoje meu atual marido, né, ele me incentivou muito, porque ele também sempre foi apaixonado por moto. O tio dele ele faz parte ainda de um motoclube, então assim, ele sempre viveu muito com isso. Então eu acho que assim, eu tive várias inspirações, mas eu posso dizer que o meu marido foi minha maior inspiração. Porque vendo a paixão dele, e aí eu conseguindo entender que tipo, eu gosto disso também, né? Eu sempre gostei, mas eu meio que não podia gostar. Mas eu gostava. Então, assim, ele me incentivou muito, tanto a viver mais esse mundo, quanto a começar a pilotar. Então, hoje eu posso dizer que, assim, lógico, tiveram pilotos maravilhosos que foram inspiração, influenciadores digitais que também são minha inspiração hoje. Poderia citar inúmeros nomes aqui, mas eu acho que minha maior inspiração é meu marido. Porque ele me apoiou desde o começo e ali na garupa e pra perder o medo de pilotar. Então, meu marido é minha maior inspiração. Que bonitinho, amor, te amo.
Show de bola. Nem ele espera por essa, acho. Legal, Mas é tudo muito bom. verdade. Bacana. A minha primeira moto foi uma Ninja 300 e não recomendo pra ninguém. Eu falo isso até hoje pros meus seguidores. Não comecem com uma moto forte dessa, né? Porque pra quem tá começando, é forte. Mas a minha foi uma Ninja 300. Eu não me arrependo, mas eu não aconselho. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Bem real isso. No começo, você tem várias questões na sua cabeça. Não é simplesmente você dominar a moto, mas é você ainda perder a questão do trânsito, né? Perder a insegurança no trânsito. É você... Por mais que eu comecei a pilotar, na verdade, que até o que me deu um pouco de segurança para começar com a Ninja 300 foi que eu já dirigia há 10 anos. E de carro eu vou pra tudo quanto é lugar. Nunca tive medo de carro. Então, eu tinha 10 anos de experiência de trânsito, né? Então, por mais que moto realmente seja uma coisa nova, eu já tinha um pouco de malícia de trânsito ali. Mas eu não recomendo por conta disso. Quando a gente está começando, a gente ainda, muitas vezes a pessoa ainda não tem essa experiência de trânsito. Aí ela tem a moto para prestar atenção, ela tem o trânsito para prestar atenção. A moto ela tem um torque mais forte, porque ela tem essa pegada esportiva. Ela tem uma frenagem um pouco mais forte. Então, assim, para não passar todo esse sufoco no começo, é melhor começar com uma moto de cilindrada mais baixa, uma moto mais mansa, digamos assim, né? Para até mesmo não traumatizar, ao invés de transformar isso em um prazer mais pra frente. Eu vou me condenar aqui agora, porque assim, de todas as motos que eu já pilotei, assim, cada moto tem a sua particularidade ali e são todas, assim, maravilhosas. Mas assim, eu vou me condenar porque eu vou dizer que as trails realmente são a minha paixão. Acredito que tanto por conta da minha altura, quanto por conta principalmente do conforto. Eu amo viajar de moto. Então, assim, hoje eu tenho uma Sport Touring, que, né, é uma moto, tem uma pegada esportiva, mas ela também tem um pouco de facilidade para viajar, de conforto para viajar, mas não é o mais indicado. Então, as trails, com certeza, trail, big trail, elas são... Ou até crossover, elas são, assim, minha paixão, por conta do conforto mesmo. Olha, em questão de equipamento, que não pode faltar, eu acho que tudo. E eu nem tô sendo, assim, clichê, tipo, ai, nossa, ela quer falar que ela é perfeitinha na pilotagem, assim, quer dar o exemplo e tal. Não é nem isso, mas é porque realmente é aquela coisa, a gente nunca sabe quando a gente vai cair. Se a gente soubesse, tava ótimo, eu simplesmente não saía de moto naquele dia porque eu sei que eu vou cair, então não vou sair. Mas a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, infelizmente. A gente tá sempre sujeito, e não é só de moto, não é porque moto é perigoso. Não, a gente saiu de casa, independente, a gente tá sujeito a várias coisas, várias situações. Então, pra mim, eu sempre tô, assim, completa de equipamento. Principalmente se eu vou pegar a estrada e tal. Mas capacete, né, que é obrigatório. Jaqueta eu sempre uso. Aí tem sempre aqueles seguidores que falam, ah, mas tá muito calor, como é que a gente faz? Eu falo, gente, compra uma jaqueta de verão, mas usa uma jaqueta, não deixa de usar a jaqueta. Luva eu sempre uso pra tudo, porque quando você cai, a primeira coisa que vai pro chão é a sua mão, então eu tô sempre de luva. Calça, quando eu não quero colocar aquelas calças de cordura por serem muito quentes, ou por ser, sei lá, às vezes eu vou numa ocasião que eu vá precisar tirar aquela calça, ficar com uma calça por baixo e tal. Então, para não ter esse trabalho, tem hoje em dia as calças jeans que tem proteção. Então, assim, tem solução para tudo. Então, eu tô sempre, assim, completa de equipamento. O que às vezes dá uma destoada, que eu confesso aqui, é bota. Nem sempre eu uso a bota de pilotagem ali com proteção, tornozelo e tal, mas sempre com calçado fechado. Isso sempre, assim, tênis, coturno e tal. Nem sempre é aquela bota de viagem, mas eu tô sempre com calçado fechado. Então, eu sempre falo isso, que equipamento, ele é todo importante. Não tem essa de que vou usar só para viajar ou vou usar só porque vou ficar o dia inteiro em cima da moto. A gente não sabe se a gente vai comprar o pão ali na esquina e vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. Então, a gente tem que sempre estar bem equipado. E não é porque eu tô aqui, não. Quem me segue sabe que é sempre assim. Quando a gente tá rodando de moto, a gente passa vários sustos, porque a moto é o menor veículo na cadeia alimentar, digamos assim, do trânsito, né? Então a gente acaba passando alguns sustos que eu sempre falo que não é nunca que vai ser maldade do motorista, e muitas vezes não é nem desatenção, é porque realmente ele não viu a gente. Então alguns sustos acontecem. Mas eu acho que real, o susto maior que eu passei foi quando eu fui tirar a CNH, que foi assim... aquilo foi o divisor pra mim, porque naquele momento eu poderia ter
desistiu de tudo. E hoje eu poderia não ser a Day Miguel incentivando outras pessoas a perderem o medo de pilotar. Então, aquilo pra mim foi... Quando eu decidi que não, eu vou voltar pra continuar com isso, pra realmente tirar a CNH, eu acho que aquilo foi um grande marco. Mesmo eu sabendo que só 10 anos depois eu ia pilotar e começar esse trabalho com as redes sociais, mas aquilo já foi o começo de alguma coisa grande que eu poderia fazer ali. Porque, pra quem não acompanha, né, pra quem não sabe da história, eu fui tirar a CNH. E aí, no primeiro dia, o instrutor foi lá e já me ensinou alguns comandos da moto e mandou eu ficar fazendo o percurso ali, rodando em círculos, só com o que ele tinha me ensinado. E aí, ele simplesmente saiu e foi dar instrução de carro. Então, ele me deixou sozinha ali, eu com mais 2 pessoas que já dominavam um pouco, mas eu nunca tinha pilotado uma moto na vida, eu só subi na garupa algumas vezes, mas tipo, eu nunca tinha nem me posicionado para pilotar uma moto. E aí eu comecei a fazer o percurso ali, não o percurso em si, mas tipo, rodar em círculos apenas. E aí chegou uma hora que eu me assustei, projetei meu corpo para trás, aí inconscientemente a gente acaba acelerando a moto acelerou e foi parar dentro do banheiro da autoescola. E eu caí no chão. E ali eu saí chorando e falando, não, eu não vou mais voltar, eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz, todas aquelas coisas, né? Fora a vergonha de todo mundo tá vendo eu ali, né, no chão ter feito aquilo. E aí, mas depois eu coloquei a cabeça no lugar e no outro dia eu voltei lá e falei, não, eu vou continuar com isso, agora que eu comecei, eu vou até o fim. Aí eu fui até o fim, consegui tirar minha CNH tudo certinho, mas eu acho que esse foi o maior susto que eu passei de moto, realmente. E foi simplesmente porque eu não conhecia, não tinha técnica nenhuma. Mas esse foi o mais marcante e o mais engraçado. Hoje eu dou risada, né? Mas na hora não foi engraçado, não. Eu falo que assim, em questão de equipamento, como eu posso dizer, cada ocasião tem o seu look, do mesmo jeito que no nosso dia a dia, cada ocasião que a gente vai tem o seu código de vestimenta, digamos assim. Hoje, até se vocês verem nas minhas redes sociais, acho que o EPI que eu mais uso, assim, o look que eu mais uso para pilotar, seja para fazer test ride em moto, seja para dar rolê mais curtos, assim, para andar na cidade, enfim. É uma jaqueta de verão, porque eu moro no interior de São Paulo, então lá é muito quente, então sempre uma jaqueta de verão, luvas de verão também. Um capacete bem ventilado, por conta do calor. Calça, eu não uso muito calça de cordura para esse tipo de rolê, a não ser que eu vá viajar mesmo, assim, vários dias, mas senão eu não uso muito calça de cordura porque é muito quente lá. Então eu prefiro usar as calças jeans com proteção, até mesmo porque às vezes eu tô rodando de moto e eu tenho que fazer alguma gravação, alguma coisa, então ali eu tô mais casual, né? Então fica mais... A aparência, na minha opinião, fica mais harmônica, digamos assim. E aí a questão da bota de pilotagem também, a maioria das vezes eu tô de coturno. Porque o coturno, ele tem o solado ali emborrachado e tal, então ele facilita bastante a pilotagem e ele tá bonito, tá harmônico com o look. Então, eu acho que o meu look, assim, que eu mais uso de pilotagem é isso. É jaqueta de verão, capacete de verão, luvas de verão, a calça jeans com proteções e um coturno. Essa questão de pilotar melhor depende de muitos pontos de vista. Mas, assim, do meu ponto de vista, do que eu mais abordo nas minhas redes sociais, que é da questão da confiança e da segurança, eu preciso dizer que é a mulher. Porque o homem, ele pilota, a maioria das vezes, né? Vamos tentar generalizar, assim, mas o homem, ele, na maioria das vezes, é mais corajoso que a mulher. Coragem é legal, coragem é excelente, mas na medida certa. E aí o que acontece? Às vezes ele tá lá, corajoso demais, e aí ele quer arriscar demais, e aí pode acabar acontecendo alguma coisa indesejada. Então... A mulher não, a mulher normalmente, né, também não é via de regra, porque tem mulheres que também são muito mais corajosas até do que muitos homens por aí. Mas assim, no geral a mulher ela tende a ser mais cautelosa, ela tende a ser mais cuidadosa. Tem essa questão também de ela ter acompanhado muitas vezes, sei lá, de garupa o marido pilotando, então ela já consegue entender algumas coisas. Então, eu acredito que por esse ponto de vista da cautela, a mulher acaba pilotando melhor nesse sentido de se envolver, se colocar menos em situações de risco. Mas acho que não tem muito essa, né, de gênero. Eu acho que ambos, tanto homem e mulher, têm pontos fortes e pontos fracos e contanto que eles sejam muito bem trabalhados, todo mundo consegue pilotar bem. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais.
Quando as pessoas vêm e falam, eu tenho medo de pilotar. Tô até fugindo um pouco da pergunta, mas é que eu achei que se encaixasse aqui, que às vezes tem medo de pilotar porque é baixinha, ou porque, eu sou mulher e ninguém me ajuda, enfim, tem sempre essas questões. E eu falo, gente, a limitação tá na sua mente, não tá no seu corpo, não tá na sua aparência, no seu físico, nas suas condições. A limitação está na mente. Tem pilotos que tem, sei lá, 1,60 m de altura e pilotam no Rally Dakar com aquelas motos super altas. Então você vai falar que você é baixinha e não consegue pilotar? Ou então você vai falar que, não, mas moto é coisa de homem, tá? Mas e as mulheres que estão aí desbravando esse mundo e também ganhando inúmeros campeonatos, pilotas incríveis? Então não tem essa de limitação. Qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser e isso vale não só para moto, mas para qualquer área da nossa vida. Tudo é questão de que algumas pessoas sim vão precisar de um pouco mais de dedicação do que outras, por N fatores. Mas todo mundo pode fazer e conquistar aquilo que quiser, sabe? A limitação não está no nosso corpo, está na nossa mente. É a gente que coloca ela. Tem uma frase que permeia muito a minha vida, a minha trajetória, assim, que se faz presente dia a dia, que é: nunca deixe o medo te impedir de fazer aquilo que você ama. Eu sempre falo isso, eu sempre tento deixar isso muito claro, porque isso já se provou na minha vida, de inúmeras formas, inúmeras vezes, que realmente a gente não pode deixar uma coisa tão irracional, tão pequena quanto o medo, impedir a gente de conquistar coisas tão grandiosas, de ter experiências tão incríveis. É o que eu contei agora há pouco. Se eu tivesse tido medo, se eu tivesse deixado o medo me dominar, eu não teria saído daquela primeira aula da autoescola. E hoje eu não estaria aqui incentivando tantas outras pessoas, independente se é homem, mulher, enfim, que o nosso foco é mulher, mas independente se é homem ou mulher, não estaria incentivando pessoas a perderem o medo, a pilotarem, a realmente tomarem o controle não só de uma moto, mas da própria vida, porque muitas vezes isso também acaba influenciando. Então, o que eu tenho a dizer é que se você tem vontade, se isso é realmente uma vontade de você pilotar, de você sair por aí rodando de moto, ou se é uma necessidade, não, eu preciso rodar de moto porque eu preciso ir para o meu trabalho e é um jeito de economizar seja em tempo, seja em combustível, né, enfim, de não esquecer dessa frase, que o medo é uma limitação que a gente mesmo coloca na gente. Por conta de N questões, né? Por conta desse monte de notícia ruim que tem, porque coisa boa não é interessante divulgar, né? Que a gente comentou agora de pouco. Então, isso tudo são fantasmas que são criados na nossa mente, por conta dessa realidade que a gente vive. E a gente não pode deixar que essas fantasias impeçam a gente de viver uma coisa tão bonita, tão grandiosa, tão libertadora que é rodar de moto. Então, se tem vontade, vai, sabe? Tenho medo. Não, vamos dar um jeito de controlar isso. Faz uma respiração, sabe? Tenta desfocar daquele monte de notícia ruim. Toma o controle da situação e vai. Porque rodar de moto como eu disse antes, é uma superação muito grande. É muito mais do que você simplesmente estar se deslocando do ponto A para o ponto B. É você fazer parte da paisagem, é você curtir aquele momento, é você mostrar para você mesmo que você é capaz de ir e voltar com segurança. Então, é isso. Nunca deixe o medo te impedir de fazer aquilo que você ama.